Só que aí também, claro, tem um outro problema, que é aquele pai que, sei lá, é como se ele achasse que fosse um castigo falar pro filho poupar. Tipo, sabe o pai que quer dar tudo? E acontece muito isso, principalmente, eu vejo, com gente pobre. Que não tinha nada. Que não tinha nada. Meu filho vai ter tudo que eu não tive. Também cria um moleque bobo, não cria? Cria. Como você adaptaria? Porque tem pai que, não, tadinho, toma tudo, né? Eu não, eu já sei como que eu vou ser como pai. Não tenho filho ainda, mas eu vou desde criança ensinar tudo aquilo que é necessário para eu como adulto. Tipo, porque tem gente que, eu quero um videogame. Eu já começaria falando assim, claro que tem coisas que a gente vai dar, né? Mas não dá tudo. Não, e não tem porque... problema em dar desde que caiba no seu orçamento. Isso também faz parte. Então, mas como que um cara rico, pensa um cara rico, que já não é bem o nosso público, mas tem rico aqui também, que eu sei. Um cara rico, ele também tem que, mesmo podendo dar, ele tem que criar isso no filho, né, filhão? Você quer? Tipo, não precisa falar, né? Mas na cabeça dele, cara, eu poderia comprar isso agora, sem menor dificuldade. Mas, de certa forma, mesmo podendo, é bom você criar esse senso de processo na vida da criança, né? É necessário. E aí, Duda, a gente entra numa questão que é assim, porque o quanto as finanças são ligadas às nossas emoções, aos nossos traumas, à nossa história. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu tenho uma tendência mais consumista. Eu tenho que me segurar. O meu marido é o pão duro do rolê. Então, assim, a gente encontrou um equilíbrio. E aí, você vê que como que você fala para uma pessoa que nunca teve nada e pode comprar o brinquedo pro filho e que tá se perdendo, se endividando para fazer as vontades do filho, para curar aquelas feridas e aqueles traumas, porque meu filho não vai passar por isso. Como que a gente fala isso para a pessoa, entendeu? Sem culpabilizar a pessoa. E aí é um processo de entendimento mesmo. A gente precisa, eu acho que a gente como educador financeiro, a gente como pessoas que falam com o público, a gente precisa ter a sensibilidade também de perceber que tem coisas que não são racionais. E que, tipo, a gente pode falar o tanto que for, e o pai vai continuar lá fazendo. Só que, qual o recado que a gente pode dar e o que a pessoa pode fazer em relação a isso? Começar a perceber que o seu filho não é você. Você não pode projetar suas dores no seu filho. E você talvez tem vários caminhos para fazer isso. Talvez você vai fazer com a ajuda de um amigo, talvez na terapia, talvez depois de perceber que você deu muitas coisas para o seu filho, que você errou a mão e tentando voltar e tentando acertar, é um processo. Mas o que a gente precisa entender é que no consumismo a gente tem essas duas bases. A pessoa que não tem limites e no consumismo não, na verdade. O consumismo é a base também para o endividamento, né? Mas é essa ideia de que só se vive amanhã, uma ideia meio irresponsável, e em contrapartida, e essa é a mais delicada de falar, pessoa que não teve nada. Eu andava descalço, meu sapato era furado. Por que eu não posso comprar um tênis da Nike pro meu filho? Meu filho vai ter um tênis da Nike, sim. Você vestiu minha carapuça? Você sabe tudo que eu já passei para chegar até aqui? E aí é muito sensível. E aí a gente não pode deixar de falar que isso financeiramente não é uma atitude adequada, vai te causar problemas, mas a gente precisa considerar também que quem vem da pobreza tem uma história de vida, de coisas que nossos antepassados, se a gente puxar aí, a gente chega na escravidão de muitas famílias, a gente chega a 4 gerações atrás, sabe? Então, assim, essas dores é isso, finanças é isso, educar é isso, é você entender que não é só a fórmula da coisa, não é só a metodologia, a didática, o jeito de falar, o que funciona para um não funciona para outro. Mas eu acho que a partir do momento em que a gente está sempre falando disso, em que a gente está nomeando as coisas, comprar coisas além do que você precisa é consumismo. Consumismo causa isso, isso e isso. E eu acho que água mole e pedra dura, de tanta gente falando, as crianças não, os adultos vão ganhando um nível de consciência maior. Porque se tem uma receita para você criar consumismo na sua família, é não ter regra para nada, não ter limite para nada. E isso vai acontecer tanto na pessoa que de alguma forma saiu da pobreza e não quer que isso se repita, quanto a pessoa que é muito rica e perdeu a mão. E isso, Duda, vai muito além. Porque essa sensação, esse último livro eu falo muito disso. E esse desejo por coisas que parece não ter fim. E a gente vive
a gente tem tudo, a gente tem tudo a um clique. O Uhum. mundo tá completamente distorcido, a nossa percepção a gente vive no 2x. Uhum. Eu vivo, você vive, todos nós. E aí, por exemplo, uma criança que... a gente quer comer alguma coisa, aperta um botão, o aplicativo de delivery tá na sua casa depois. Eu quero comprar, pede lá no aplicativo e chega o brinquedo na sua casa. Sim. Então, assim, essa ideia de esperar, essa ideia da gente romper, de certa forma, com esse quero sempre mais, preciso de sempre mais. Quanto mais de coisas você tenta se encher, mais vazio você vai ficando de referências, de experiências, de repertório cultural. Então, assim, a gente precisa começar a trazer como pauta da educação financeira o consumismo. E como pauta da educação financeira as emoções. Porque, assim, que buraco você está tentando encher comprando tanto tênis? Que buraco você está tentando preencher? E aí, ninguém vai saber do buraco do outro. Cada um que vai ter que descobrir o seu. Sim. E essa sensibilidade é necessária, porque... principalmente quando a gente fala com pobre, porque você entendeu, assim, o que eu tô querendo dizer? Sim, quem falou muito sobre isso foi o Thiago Brunet, quando ele veio aqui. Ele falou muito sobre isso, né? Sobre como... ele tem um livro de... eu não lembro o nome do livro, mas alguma coisa relacionada a emoções financeiras, né? E como muita gente usa o dinheiro para suprir uma falta, uma carência ou um trauma que teve na infância. Acho que dinheiro é emocional, se não me engano, o nome do livro, inclusive. E acontece muito isso, né? Acontece. E aí, por exemplo, a gente já foi. As nossas experiências, nossos traumas já estão aqui. Olha que lindo, eu sou muito poliana, assim, acredito no mundo cor-de-rosa, mas eu realmente acredito que a educação financeira é uma ferramenta poderosa, e olha como é incrível você saber que você pode educar uma criança, você como mãe, como pai, você pode proporcionar para ele algo diferente do que você teve, e essa ferramenta se dá pela educação e não pelo consumo. Boa. O seu filho vai acessar coisas... porque se você parar para pensar... você citou o exemplo do muito rico. Vamos aprofundar um pouco. A pessoa que é muito rica, a não ser que ela seja bilionária, né? Porque aí, sei lá, não vai acabar nunca o dinheiro. Mas a pessoa que tem lá uma herança e dá tudo que o filho quer. Aí começa a acabar. Exatamente. Então, a gente tem aí históricos, eu não vou saber a estatística, mas históricos de empresa familiar que não dura até a terceira geração, a maioria delas. Então, assim, tem a ver também com legado, tem a ver também com o que você quer deixar para o seu filho, e isso vai além de dinheiro. Então, se você... é muito melhor, em vez de deixar uma herança para o seu filho, você deixar educação, o conhecimento. É lógico que se você tiver ali como começar, é importante também, não vamos dizer que não, mas essa questão de educar é isso que as crianças vão receber. E aí, por exemplo, é muito comum a gente, por exemplo, no trabalho em banco com público de alta renda, é muito comum os pais chegarem e falarem: quero que bloqueie o cartão da minha filha, mas ela já tem mais de 18 anos. Então, assim, essa questão de colocar esses limites, entender esses limites, é uma construção, e se você não entender e não introjetar na sua cabeça que a educação é um meio para isso, é assim que seu filho vai ser autônomo quando você não estiver mais aqui. Porque aí ele vai dilapidar, você ficou a vida toda... os seus alunos lá saíram da pobreza, estão investindo, e os filhos dele vão ter acesso a coisas que eles não tiveram, e aí, se um dia você vem a faltar e você não investiu em educação financeira para o seu filho, o que vai acontecer com aquilo que você construiu? E quando ele entrar no mercado de trabalho, ele vai se ver num mundo totalmente diferente, né? Totalmente diferente, se endivida, pede socorro pro pai e pra mãe, não consegue controlar e viver dentro do orçamento daquilo que ele ganha. Eu acho que tem muito a ver com essa palavra, né? Educar. Tipo assim, o pai que quer dar tudo pro filho, ele tá gostando, o filho tá gostando, é prazeroso, mas você não está gerando educação nenhuma no teu filho, e só dá tudo, né? Não é perene, não se sustenta ao longo dos anos. E aí a gente tem aí um planeta que está ficando quente, a gente tem um monte de tecnologia nova surgindo, um monte de revolução acontecendo ao mesmo tempo. A gente precisa se perguntar que futuro que a gente... E as crianças são futuro. Então, ao mesmo tempo que é uma responsabilidade que causa medo na gente, tem que ser algo que nos inspire a ser a nossa melhor versão, que nos inspire a
que essa geração seja diferente da nossa. A gente cresceu, Duda, ouvindo propaganda de um menino que hipnotizava, mandando a gente comprar o tal do chocolate. Compre batom. Citei o nome que você não queria citar. Então, assim, hoje isso já é proibido. Então, mas ao mesmo tempo que é proibido, hoje é mais difícil, porque é velado. A criança tá nas telas, ela tá tendo acesso ali. Tem influencer mirim, ostentando na internet. Então, assim, se a gente precisa defender a infância. E isso é um papel tanto dos pais quanto da escola. É lógico que na escola a gente tem muitos degraus aí para conseguir alcançar, mas se fizer o que você... Iniciativas assim, tipo você abre a câmera, vai lá e começa a falar disso e educar as pessoas, a tendência natural, a gente tá fazendo nossa parte. Então tá lá o incêndio, a gente tá colocando o nosso potinho de água lá. A tendência natural é que quanto mais pessoas chegarem com o potinho de água, a gente consiga alcançar e chegar nos espaços e nos lugares que a gente precisa estar para que isso se democratize, né? Para que todo mundo tenha acesso.